Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, realizado pelo GEL, pelo Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, do Centro Espírita Luz e Verdade. Hoje, estaremos dando sequência ao estudo do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Falaremos sobre o assunto do egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. Depois, uma pergunta que deve-se expor a vida por um malfeitor. Então, meus irmãos, para darmos início ao nosso estudo, eu colocarei aqui, para a harmonização do nosso estudo, a música Regeneração, de Alan Filho. Depois, eu farei a prece inicial. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e dá atenção, um sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar, 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 mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito, 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 muito amor. Regeneração.
Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. E assim, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e à espiritualidade divina, primeiramente, para agradecermos por estarmos aqui hoje, podendo dedicar um pouquinho do nosso tempo para estudarmos a sua doutrina, que tanto nos ajuda, nos orienta, nos consola, nos fortalece. Pedindo ao Senhor proteção para que possamos seguir em frente, não nos falte coragem, fé, que tenhamos condições de podermos assimilar esses ensinamentos e que principalmente possamos colocá-los em prática, nos ajudando na nossa condição evolutiva e quem sabe também, Senhor, possamos ajudar aos nossos irmãos. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bem, então, como falamos no início, estaremos aqui tratando agora dos itens restantes do capítulo 11, Amar ao Próximo como a si mesmo. Eu assisti ao estudo da semana passada, não tive a oportunidade de participar, mas as nossas amigas aí me trouxeram as reflexões, excelentes reflexões sobre o assunto, que esse assunto em si, o amor, ele seria praticamente o resumo de toda a doutrina do Cristo, o trabalho que ele veio exemplificar. Essa é a grande característica de Jesus. Ele representa, ou seja, exemplifica o que ele trouxe e o que deixou para nós. Diferenciando o que aconteceu com Moisés, com a primeira revelação, e o Espiritismo, que tem representações diferentes. Jesus, ele exemplificou, ele apenas, no caso, ele esteve presente e exemplificou na sua personalidade, como a segunda revelação de Deus. Então, meus irmãos, antes de hoje, eu começar a falar sobre o egoísmo, antes de começarmos a falar sobre isso, eu gostaria de, obviamente, falar um pouquinho mais sobre essa questão do amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, acrescentando um pouquinho as belas reflexões que a Helena e Juliana trouxeram no estudo passado, e que isso também nos ajudará bastante a entender melhor por que Kardec trata especificamente do assunto egoísmo neste capítulo. Vimos no início do capítulo aquela passagem que ela é denominada como o mandamento maior, que está em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, onde dessa passagem ele fala ali que o fariseu
que era um doutor da lei, para tentar Jesus, né? Isso a gente vê bastante, essas provocações, né, para com Jesus, principalmente por parte dos fariseus, e entre fariseus e doutores da lei. Porque já falamos a respeito disso. Essas pessoas representavam o conhecimento daquela época, ou pelo menos o acesso às escrituras, representavam ali uma sociedade prestigiada, né? Ou seja, ela tinha essa condição, né, de poder ter acesso às escrituras, e eram responsáveis pela transmissão das interpretações dessas escrituras. Então, esse fariseu, que era um doutor da lei, para tentar Jesus, ele pergunta, né, Jesus, meu mestre, qual o mandamento maior da lei? Então, Jesus, ele responde, né, ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E tendes o segundo, semelhante a isso, amarás teu próximo a ti mesmo. Toda a lei e os profetas acham-se contigo desses dois mandamentos. Então, através dessa passagem, nós temos a oportunidade de verificar uma coisa. Eu trago essa observação porque quando no início das minhas pesquisas, né, a respeito sobre tanto no Espiritismo quanto das antigas passagens também, das antigas escrituras, eu tinha isso em mente. Eu eu tive um equívoco na interpretação. Eu achava, quando eu me referi a essa passagem, né, amar o próximo como a si mesmo, eu achava que tivesse sido Jesus que havia trazido esse ensinamento, né, para a humanidade, principalmente porque falava do amor. Quando eu me remetia a Moisés, eu não fazia essa associação em relação ao amor. Eu via que era algo mais retrógrado quando se falava de Moisés. Obviamente, eu estava completamente equivocado, né? Moisés, ele, as interpretações ali, e o Espiritismo traz muito bem isso, né? Na questão de diferenciar a primeira revelação da segunda revelação, é que não existe nada de errado, né, com a apresentação da lei por Moisés, e nem a participação de Moisés em relação aos ensinamentos, né, das leis divinas para a humanidade. O que ocorre apenas é a evolução do ser humano. Então, ou seja, a capacidade que o ser humano, né, encontra de poder absorver ensinamentos. E isso vai estar relacionado, né, com o tempo em que ele vive. Então, a gente já teve essa oportunidade de avaliar, né, o ser humano que vivia ao tempo de Moisés, ao tempo de Jesus e hoje. E é justamente em relação a isso que a gente vai trazer, né, no sentido de poder explicar, associar essa questão do amor e, posteriormente, a questão do evangelho, né? Então, essa passagem, onde se fala aqui em Jesus, obviamente a gente já observa isso, né? Ou seja, um fariseu, que era um doutor da lei, pergunta qual é o maior mandamento. Então, esse mandamento só poderia estar falando, se ele está falando com Jesus, né, só poderia estar se remetendo à lei divina, né, ao decálogo e aos profetas. Jesus resume todas as leis, né, e todos os ensinamentos dos profetas em dois mandamentos: chamará o teu Deus sobre tudo e todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, essa passagem, ela é referente às antigas escrituras. Não foi Jesus que falou pela primeira vez, né? Ela está em Levítico, mais precisamente, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Eu vou estar partilhando com vocês aqui. Está aqui.
né? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, versículo 16. Então, meus irmãos, isso é importante, né, a gente trazer essa questão um pouco da exegese, né, do posicionamento evangélico da Escritura, justamente para que a gente possa se situar, né, no tempo com essas questões. Para compreendermos justamente isso, ou seja, o verbo amar, que ele já é empregado justamente antes, né, seja, até mesmo de Jesus, ele poderá ter e terá, né, interpretações diferentes, né, em relação, ou seja, nas diversas fases da evolução do ser humano, porque essas interpretações estarão diretamente, né, relacionadas à sua própria condição evolutiva. Isso é importante a gente observar. Dessa forma, né, ou seja, a gente observa aqui o que Levítico traz para a gente, né, a gente observa aí que a proposta do amor já estava, já tinha, né, sido oferecida ao povo hebreu, né, muito antes, inclusive, da chegada de Jesus. Mas, assim como os demais mandamentos, né, da lei divina, do decálogo e dos próprios dos ensinamentos dos profetas, né, o amar o próximo como a si mesmo, ele se fazia muito limitado, né, porque as pessoas naquela época eram limitadas intelectualmente, moralmente, né? Então, a lei, ela no estudo passado, ela citou, inclusive, a parábola do bom samaritano para poder associar as questões do amor ao próximo, né? E eu também eu faço essa relação, né? É uma forma de a gente observar ao tempo de Jesus um ensinamento que ele dá ali também a um doutor da lei, né? Esse doutor da lei, nessa parábola, ele pergunta a Jesus, né, o que era necessário para se ganhar o reino dos céus. E aí Jesus responde, mais uma vez, né, ou seja, ama teu próximo como a si mesmo, porque era um mandamento, né, do decálogo ou dos profetas, era Levítico, né? E aí o doutor da lei ele responde, ele pergunta, né, e quem é o meu próximo? Inclusive, também nessa passagem, né, vamos deixar esclarecido isso, também está lá para tentar Jesus. Isso é interessante, porque os fariseus e os doutores da lei, obviamente, né, por obterem essa condição, né, ou seja, de intelectualidade, né, da condição de um poder social elevado perante os demais do povo, então eles se achavam todo-poderosos. Ou seja, eles eram a lei, inclusive, a lei jurídica, eles representavam ali realmente uma camada social elevada e superior a todas as outras. Então, hierarquicamente, né, se podemos falar assim, eles se sentiam superiores. Então, quando via Jesus, né, o Nazareno, obviamente, já julgando pelas suas vestes, né, pela sua condição, eles, ou seja, já observavam aquele ser como sendo algo querendo ser que não poderia ser. Então, esses dizeres, nas passagens, quando fala querendo tentar Jesus, é que queriam provocá-lo, queria de alguma forma fazer com que Jesus caísse ali com alguma contradição ao que era realmente tido como lei, para que ele pudesse ser penalizado. Então, essa não é diferente. Então, para tentar Jesus, ele faz essa diferença. Quem é o meu próximo? Né? E aí Jesus, nessa parábola, a parábola ela consiste justamente numa situação em que ele cita ali, obviamente tem outras interpretações filosóficas, então Emmanuel traz uma interpretação filosófica dessa parábola muito bonita, não é o nosso caso aqui,
Mas Jesus diz ali que tinha um homem que viajava de Jerusalém para Jericó, e ali acontece que ele é assaltado, né? Ou seja, cai, né, sob os poderes de um ladrão, de ladrões, né? E ali deixam ele sem nada e muito ferido. E um sacerdote, depois um levita, o veem e não fazem nada. E por fim um samaritano cuidou desse homem, né? Salvou a vida desse homem. Cuidou dele, levou ele para um lugar lá, né? Um lugar de acolhimento, né? E deixou claro que o dono daquele lugar que o que ele precisasse, depois ele voltaria e prestaria ali contas em relação aos gastos. Então, no final das contas, né, esse samaritano foi o responsável por salvar e cuidar da vida daquele homem. E aí, no final dessa história, Jesus pergunta para o doutor da lei, né, e para você, quem é, né, quem você acha, né, que seria o próximo para aquele homem que caiu nos poderes, né, dos ladrões? E aí o doutor da lei ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí, assim, a gente observa isso no sentido de que, primeiramente, o, o doutor da lei queria tentar Jesus, mas diante de Jesus todos nós aprendemos, né? E no caso do doutor da lei não foi diferente. Ele teve a oportunidade de aprender e aprendeu. Porque ele responde, né, a pergunta de Jesus, entendendo justamente, né, o sentido daquela palavra. Realmente, o próximo, para aquele que foi agredido, né, e lesado, né, era justamente o samaritano. Nessa parábola, né, por que a gente está fazendo essa associação referente ao amar o próximo? O sacerdote e o levita, para os judeus, representavam dois personagens, né, que, para os judeus, eram personagens assim, exemplos a serem seguidos. Né? Representavam a, assim, os ensinamentos bíblicos, né? Ou seja, aquele que seguia os ensinamentos, né, dos profetas, da lei, né, que era temeroso, né, a não segui-los. Ou seja, era justamente a representação dos personagens, de quem a pessoa, né, deveria ser. Mas no caso da nossa parábola, o que a gente verifica? Que o Levi e o sacerdote, né, ao verem alguém, né, em condições, né, de precisar de ajuda, nada fizeram. E aí isso cai até mesmo para os olhos, né, do próprio doutor da lei, algo que realmente não era, né, visto com bons olhos, ou seja, deveria vir justamente daqueles que seguiam a lei, né, de que estudavam a lei, um ensinamento mais elevado, ou seja, de ajudar o seu próximo. E nesse caso, quem teve, né, essa boa ação foi o samaritano. E o samaritano, para os judeus, né, Jesus não coloca o samaritano aí por acaso, né? E o samaritano, se a gente for lembrar, né, dos estudos que fizemos a respeito ali das divisões do povo hebreu, né, o samaritano ele vai ser, né, aquele povo que tem a mesma origem dos judeus, né, naquela separação, né, das 10 tribos, da dissidência das 10 tribos, né, a gente vai ver dentro dessa separação a formação do povo judeu e em Samaria a formação dos samaritanos. Então, esses dois povos, né, eles têm a mesma origem.
que é a origem hebraica. E aí o que acontece? Por questões de entendimento, por questões de pensamento, né, ocorre essa dissidência, né? Os samaritanos, eles também seguem, né, o decálogo, porém têm interpretações diferentes. E por essas divergências, né, eles passaram, os judeus e samaritanos, a serem inimigos ferrenhos. E aí não é à toa que Jesus coloca como ali a pessoa que leva o amor, né, ao próximo, o samaritano, querendo mostrar para aquele doutor da lei, que era um judeu, de que o amor poderia vir, inclusive, de um samaritano. Mostrar para ele que o amor em si, ou seja, o amor que Deus ensinou, não importa em que tipo de interpretação, não era o amor limitado, né, que os judeus tinham na sua limitada interpretação do Decálogo e dos profetas. Então, meus irmãos, é por isso que a parábola do bom samaritano ela é um dos, assim, dos ensinamentos que a gente tem de poder fazer essa relação com amar o próximo como a si mesmo. Né? Então, o que a gente observa aí, né, e também, obviamente, a gente também não estamos aqui para falarmos mal daquele, assim, do judeu em si, obviamente, a gente tem que observar essa condição, o tempo, né, ou seja, a condição temporal em que se encontra, né, cada passagem, né, da evolução do ser humano, ou seja, essa limitação ela consiste, né, na própria condição, né, de elevação moral do próprio ser. Então, ou seja, o que foi oferecido por Moisés para o seu tempo foi importantíssimo para justamente a evolução daquele povo. Ao tempo de Jesus, as palavras, né, do amar o próximo como a si mesmo já ganha um sentido diferente. Por quê? Porque Jesus ele transcende essa limitação que o judeu tinha. Era fácil para o judeu amar um outro judeu, da sua raça, né? Ou seja, pensar do mesmo modo que ele pensa, né? Ou seja, os valores que ele tinha, o outro também tem. Então, para ele, de uma certa forma, era mais fácil. Mas quando ele vê alguém que pensa diferente, ou seja, ele não tinha condições de poder imaginar, né, que o amar ao próximo seria qualquer pessoa. Era difícil para ele entender isso. Né? Então, já com Jesus, né, essa parábola, através dessa parábola, Jesus ele ensina que o amor ele independe, né, de raça, de credo. Né? Então, justamente, né, nessa questão, nas palavras, né, de Jesus, o amar ao próximo como a si mesmo, ele ganha um outro sentido. Ele ganhou um outro sentido, superando as barreiras do egoísmo, do orgulho, do preconceito. Né? E isso só foi possível porque o homem ele já se encontrava em condições de receber esses ensinamentos. Né? E uma prova dessa evolução, uma outra prova, né, dessa evolução, a gente verifica quando Jesus ele resume toda a lei e os profetas em dois mandamentos, deixando claro, né, dessa forma, como a gente viu ali na passagem, né, de que aquelas pessoas a quem Jesus, né, se dirigia já tinham condições, né, de entender, né, que quem ama a Deus e o próximo não roubará, não o matará, não praticará falso testemunho, etc. Né? Seria ali decálogo. Então, ou seja, nesse aspecto, né, dessa questão do amor, quando Jesus fala que não vim destruir a lei, vim dar verdadeiro sentido, o amar o próximo como a si mesmo ganha um novo sentido, se a gente for observar. Só que nessa questão do amor, né, Jesus ele vai além. Jesus, em João 13, 34, aqui, João 13, 34,
ele, ele traz um novo mandamento. Ele fala do amor, porém aí de uma maneira diferente. Ele diz ali: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Então, meus amigos, esse mandamento é de Jesus. Então, Jesus traz esse mandamento para o seu evangelho, e obviamente ele não estava falando a mesma coisa, não precisaria falar de novo. Então, e aí, quando ele traz para a gente esse novo mandamento, Jesus, nosso amado irmão, nosso mestre, com o perdão da brincadeira, ele complica ainda mais a nossa vida. Por quê? Se o amar o próximo como a si mesmo, que seria nos colocarmos no lugar do outro, não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco, isso daí a gente ainda está tentando praticar, com muita dificuldade. A gente ainda, se é um mandamento muito mais antigo, tempo de Moisés, ainda temos dificuldade de colocá-los em prática. Você imagina amarmos alguém como Jesus nos amou. Então é por isso que a gente associa a interpretação do amar com a nossa condição evolutiva, moral. A gente, se já tem dificuldade de praticar um mandamento de Levítico, imagina o mandamento de Jesus, na qual ele exemplifica o que foi o amar. Jesus diz: como eu vos amei. Então, isso seria assim um objetivo a ser alcançado. Mas, ou seja, é isso mesmo. Ou seja, o que acontece aí? A tarefa, ela foi dada. Se Jesus nos trouxe esse novo mandamento, como a gente falou anteriormente, nós já estávamos em condições de receber. E aí eu digo, condições de receber, não de praticar. Ou seja, receber e entender. E aí o praticar vai ser em função das nossas existências. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acaba se cobrando muito. Às vezes a gente se acha, que pega num momento ruim, e aí a gente vai se culpar. Porque, poxa, eu estudo, eu sei que se deve fazer, porém eu não faço. Pelo contrário, e que Jesus, ao trazer essas coisas todas, e ao mostrar ali para o doutor da lei, que o amar não era só aquilo que se interpretava de uma forma limitada, ele precisava abranger outras pessoas nesse sentido, de que o amor não precisava ficar limitado a uma condição da forma de vista dele. Então, isso é ensinamento. Então, ou seja, isso é adaptar uma condição da época à própria condição evolutiva daquele ser. E quando Jesus nos traz isso e exemplifica isso, não quer dizer que nós somos errados pelo fato de não fazermos o que ele faz. Pelo contrário, a gente tem que entender que nós não temos condições de fazer porque ainda não estamos na mesma condição de Jesus. E é essa a mensagem do Evangelho. O que a gente tem no início, lá do Livro dos Espíritos, que traz ali um filósofo da antiguidade, nos trazendo os primeiros conhecimentos em relação ali às reflexões existenciais. O que é trazido para nós é o Sócrates, os pensamentos socráticos. Conhece-te a ti mesmo. Isso é antes de Jesus. No sentido de que como eu posso desenvolver potencialidade, querer ser evoluído, ou seja, querer me prestar como um instrumento evoluído, se eu não conheço os meus próprios defeitos, minhas próprias limitações.
o conhece-te a ti mesmo é um ponto de partida importantíssimo, né? O que vai justamente nos fazer trabalhar, né, internamente, fazer com que a gente se conheça, né, entenda, né, quais seriam ali as coisas que precisaríamos desenvolver, melhorar, aprimorar. Então, nesse sentido, né, quando Jesus nos traz esse ensinamento, né, já que ele já nos dá justamente essa tarefa, qual é o nosso papel? Nosso papel ou seja, a gente vai ter que se esforçar para poder cumprir essa tarefa. Né? Então, e aí é que vamos começar a falar a respeito do tema de hoje, que é o egoísmo. E aí, né, o pessoal pode me perguntar, mas, Adriano, o que teria, né, que tipo de relação teria o egoísmo com o amor? Tem tudo a ver no sentido do que a gente vai estudar, da maneira, do ponto de vista que nós vamos estudar. Por quê? Deus, Deus não criou o mal. Né? O mal é a ausência do bem. Deus não criou o ódio. O ódio seria a ausência do amor. Né? Assim como a cor preta, por exemplo, não existe. O preto é a ausência de cor. O frio não foi criado. O frio é a ausência de calor. Por exemplo, quando está muito frio, né, o que a gente observa lá no termômetro? Ali ocorre ali a marcação de uma temperatura negativa, menos 10 graus Celsius. Aquela temperatura negativa seria a marcação negativa de calor, né, e não de frio. Então, meus irmãos, onde eu quero chegar, né, com isso? Nós temos, como o próprio Espiritismo nos esclarece, nós fomos criados simples e ignorantes. Então, dessa forma, é natural que tenhamos ausências de todas as virtudes. Porque a virtude, ela precisa ser conquistada através dos esforços e dos merecimentos, na qual, durante as nossas existências, nós vamos conquistando isso. Esse é o objetivo. A simplicidade e a ignorância, elas não são compatíveis com perfeição, com o amor. Não tem como alguém ser criado simples e ignorante e amar como Jesus. Não vai saber nem o que é amar, que é onde a gente está tentando chegar a esse ponto. Né? Então, existe uma tendência ao sermos criados simples e ignorantes, justamente por não sabermos, não termos experiências, né? De que, dentre as nossas escolhas, tenhamos uma praticamente uma passagem por todas as coisas na qual são mais fáceis de serem acessadas. Né? Quando Jesus fala ali, né, não procureis, quer dizer, que o bem seria atingido através da porta estreita, né, não da porta larga. Quer dizer, tudo está relacionado, ou seja, as coisas mais fáceis, né, que tem essa porta larga, ou seja, não são representativas das coisas boas, né, aquilo que representa o reino dos céus. Então, tudo que é fácil, cara, então, ou seja, não é bom. Então, isso faz relação justamente com a condição da própria evolução do ser. Ao sermos criados simples e ignorantes, nós temos uma tendência a passarmos por tudo aquilo que vai nos trazer, né, como experiência, a conhecer aquilo que não seria o bom. Seria o sofrimento, seria as
experiências mais ruins. Por que isso é necessário? Porque para se saber o que é o bom, a gente tem que saber o que é o mal. Senão a gente não teria mérito em conquistar as virtudes. Para que a gente saiba realmente que, muitas das vezes nas passagens também fala, conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que conhece a verdade, né, ele não consegue voltar atrás. Em qualquer coisa, em qualquer situação. É difícil, como a gente temos a passagem aqui de Maria de Cusa, Joana de Cusa, né, quando ali, ao lado do filho, isso quem traz no livro do Nova, Alberto de Campos, e que lá os romanos descobrem que ela seguia Jesus, capturam ela junto com o filho. Aí acabam que começam a torturar, né, dizem para ela abjurar Jesus, negar Jesus, né, seguir Jesus, e simplesmente isso seria suficiente para que fosse ambos libertos. E aí o filho dela pede a ela, abjura, mãe, abjura, porque o filho está sofrendo também, está sofrendo as flagelações. Mas a verdade que ela conhece é o seguinte, que naquele caso ali, o sofrer das flagelações e a morte, tá, era apenas um passo a dar adiante. E abjurar Jesus era algo tão... negar Jesus, né, seria um voltar atrás para ela, não fazia sentido. Né? Ou seja, entre morrer e negar Jesus, ela preferia morrer. Por que ela faz isso? Ela poderia justamente ter negado para salvar o filho, mas é justamente isso, a questão da morte, né, em não reconhecer a verdade, o fez ela optar por conhecer a verdade. Então, ou seja, não tinha como ela voltar atrás. Então, foram mortos os dois. Né? Ou seja, no espírito não existe a morte, é imortal. Então, é esse ensinamento que o Humberto de Campos nos quer trazer. E é isso que eu faço essa referência, né, na questão da condição evolutiva do ser, né, no sentido de que é necessário passarmos por toda essa situação, né, na qual o ser humano já passou e pelo qual ainda passamos em algumas circunstâncias. Né? E no caso em questão, falando aqui da questão do egoísmo. Por quê? Como a gente falou aqui, né, Deus não criou o mal, é a ausência do bem. O egoísmo, meus irmãos, ele é algo, né, que nós trazemos conosco e às vezes até em função de uma própria necessidade no passado. Eu vou colocar aqui um exemplo, estou querendo dizer, não tenho essa pretensão, mas seria algo que a gente pudesse fazer realmente uma relação. Né? Nós sabemos que o homem primitivo, né, para se manter vivo, ele precisava competir. Ele precisava, a tendência é que o mais forte prevalecesse sobre os mais fracos. Então, ou seja, se a gente for comparar a um animal selvagem, na captura do alimento, por exemplo, né, ou seja, dois primitivos teriam que brigar por essa comida. Obviamente, o mais forte irá vencer. E aí, com o desenvolvimento disso, o que acontece? O egoísmo, às vezes, ele está relacionado com a sensação do futuro não ter. Então, ele tenta armazenar, ele tenta pegar para si, ele tenta guardar. Ou seja, se apega àquilo, né, e não quer que ninguém chegue perto para que justamente não falte, porque ele sabe que para conquistar aquilo, ele tem que brigar de novo. E é muito difícil aquilo. Pode custar a sua vida. Então, às vezes, esse instinto do egoísmo, né, esse sentimento, né, ele pode vir em função dessa necessidade, entendeu? De tanto brigar, de tanto, ou seja, ser muito difícil para conquistar as coisas, né, ele não quer se desfazer.
Então, ou seja, tudo aquilo que é uma ameaça a tirar o que ele conquistou, né, com muito esforço, né, é, 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 é algo para ele, assim, é uma ameaça para ele, né? Já tinha falado. Então, ou seja, fazendo essa pequena relação, isso, né, com as pessoas que a gente vê hoje, né, que estão apegadas a certas coisas, às vezes sem necessidade, né, ou seja, apegados a si mesmo, ou seja, olha só para si, se acha o mais importante, merecedor de todas as facilidades, né, às vezes isso pode estar relacionado justamente com o comportamento, né, ou seja, do próprio início, né, do ser em si. Então, é algo que precisa ser extirpado de cada um de nós. Vejamos o que Emmanuel, né, nos trouxe, eu vejo mais como um recado, né, para todos nós, e isso está no livro, nas Instruções dos Espíritos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que ele coloca. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois, quando primeiro o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda um cristianismo desempenhado por completo sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo da humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre e primeiramente os pilares dos vossos corações. O recado de Emmanuel, ele é geral, mas a ação é individual. A gente observa aqui que Emmanuel, e a gente já sabe disso, né? O próprio Evangelho em si, né? Ele, como eu já tinha falado a respeito disso, né? Eu insisto, é um modo de visão de a gente interpretar, é um manual de instruções para cada um. Quando a gente lê, a gente observa, a gente recebe aquilo que a gente precisa, né? Uma ajuda que a gente precisa para a nossa evolução. Esse recado de Emmanuel, né, ele traz de uma forma geral, porém, a ação ela vai ser individual. Como ele fala aqui, ele cita inclusive na evolução do mundo, a evolução do planeta, onde cabe ao Espiritismo levá-la a um plano de evolução espiritual. O Espiritismo no sentido, né, das informações, né, ou seja, mas isso só vai ser possível, né, se os seres que a habitam, né, se tornarem melhores também. Então, o que ele quer dizer para a gente ali, né, que
cabe a cada um de nós se melhorar. Conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, antes de tentarmos amar como Jesus, no que a gente viu ali anteriormente, seria melhor, seria necessário identificarmos em nós as nossas imperfeições, né? As nossas limitações e reconhecê-las. Por que isso? Para que possamos, né, entender as imperfeições e as limitações do outro. Porque somente dessa forma a gente vai conseguir, né, ao compararmos justamente essa condição evolutiva, né, nós vamos nos colocar praticamente numa mesma balança. Todos nós estamos em condições evolutivas. Né? Todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos. Né? Nós, na realidade, não somos melhores do que ninguém. Então, irmãos, é por isso que Kardec ele traz essa questão, né, do egoísmo. Ele fala especificamente sobre esse item, né, do egoísmo, justamente para nos esclarecer, né, do que é necessário antes de amar. Né, é necessário tirarmos todas as nossas imperfeições, ou melhor, reconhecermos essas imperfeições, nos colocarmos em condições, né, de ainda em evolução, de limitados, né, para que vejamos nos nossos irmãos as mesmas imperfeições ou imperfeições semelhantes, né, e a partir daí podermos estar em condições de praticar os ensinamentos trazidos tanto por Jesus quanto por Moisés e, por último, agora, pela terceira revelação, pelos Espíritos da doutrina espírita. Então é isso, meus irmãos. Esse seria o recado em relação à questão do egoísmo. Né? Se der tempo, no finalzinho, a gente vai falar a respeito sobre se deve se expor, né, a vida, né, por um malfeitor. Então eu passo agora para nossa irmã Juliana, para que ela complemente aí o estudo. Valeu, Juliana. Vamos lá, então. Seguindo o nosso tema de hoje, a gente entra na fé e a caridade, lá no item 13. Mas antes eu queria cumprimentar a todos, né, dar o meu boa noite, e recebam esse abraço fraterno, né, de todos nós. Então, a fé e a caridade. E aí nós separamos uma mensagem, um pequeno trecho, né, do livro, deixa eu pegar aqui na minha colinha. O livro é A Verdade Responde, é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e o nome da mensagem é Na Edificação da Fé. E nós separamos um pequeno trecho, que fala assim, olha, consagra-te aos pequeninos sacrifícios na esfera de tuas diárias obrigações, à frente dos outros. Cede de ti mesmo, exercita a bondade, inflama o otimismo por onde passes, planta a gentileza ao redor de teus sonhos. Movimenta-te no ideal de sublimação que elegeste para alvo de teu destino. Aprende a repetir para que te aperfeiçoes. Não vale fixar indefinidamente as estrelas, amaldiçoando as trevas que ainda nos cercam. Acendamos a vela humilde de nossa boa vontade, no chão de nossa pobreza individual, para que as sombras terrestres diminuam e o esplendor solar sintonizar-se-á com a nossa flama singela. É um pequeno trecho desse livro que Emmanuel nos convida à reflexão mesmo, né? Falando desde os pequeninos trabalhos, das nossas pequeninas ações, né? Que vão desenvolver os nossos sentimentos. E aí, nada melhor, né, para o nosso tema da noite, que é a fé e a caridade, a gente conseguir conectar sentimento e ação, né? Um elemento que vai mover o outro, a fé e a caridade, né? A fé que vai mover a caridade. É o sentimento da fé, né, e a ação de ser caridoso, né? Então, a fé, ela vai expressar o sentimento do homem em relação à razão do porquê da vida,
né? As relações entre os homens, entre nós e o nosso Pai maior, o nosso Criador, né? Ter fé é a gente identificar dentro de cada um de nós algo muito maior do que nós mesmos e do mundo em que vivemos, né? O mundo material em que estamos progredindo, como nos fala a mensagem aqui do Evangelho, desse espírito protetor, né? No item 13. Ele fala assim para a gente: Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Olha aí o desejo de progresso, né? De servir, de buscar as nossas conquistas durante a nossa existência material, porque são elas que nos levarão ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, né? Então é isso que a gente vem trazendo, né, para essa nossa reflexão, que é necessário nós estarmos no mundo material, nós vivenciarmos o mundo material, porque é aqui que nós vamos buscar o nosso progresso, né? Para que nós possamos ter a nossa responsabilidade por tudo aquilo que fazemos, né? Nós vamos seguindo a nossa caminhada, buscando ampliar a nossa fé, exercitando a caridade, né? Trabalhando na caridade, e aí nós vamos perceber que não é só a caridade material, né? A caridade vai muito além do que você pode doar de material, de bens materiais, né? Ela vai muito além porque ela te pede uma doação interior, né? Ela te convida a você buscar a resignação, a abnegação, né? A fazer sem esperar receber em troca, né? É o que a música lá do Alan Filho, né, no comecinho do nosso estudo, nos convida a encontrar a sua fé. Então, que cada um encontre a sua fé para desenvolver a caridade a partir dela, né? Então, continuando aqui, a vida, ela acaba perdendo esse sentido mais amplo, né? E a caridade justamente vai nos convidar a buscar esse sentido, né? É o desejo de progredir, de fazer o bem a todos que estão à nossa volta, né? Deixando as satisfações imediatas, né? As conquistas mais simples, mais banais, né? Mais materiais que nos são possíveis naquele momento, para fazermos algo muito maior, né? Algo muito melhor. E aí a gente vai ver lá um pouquinho mais à frente, que é exercitar a paciência, né? É trabalhar a paciência, saber que a partir dela tudo segue o seu processo natural nas nossas conquistas como espíritos imortais, né? Como espíritos que somos. E aí a gente começa a compreender que os prazeres imediatos ligados aos bens materiais, né, esses já não nos importarão, né? O egoísmo muito ligado a esse próprio materialismo, esse egoísmo já não vai mais fazer parte de nós, né? Porque nós vamos doar aquilo que nós temos, aquilo que de melhor temos em nós, né? Então, o espírito protetor que traz essa mensagem para a gente, ele nos diz que sem a fé não seria possível acontecer, existir a verdadeira caridade. Esta só pode ser praticada pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta. Nós deixarmos o interesse pessoal de lado, né? A vaidade de lado, o egoísmo de lado e trabalharmos realmente com abnegação e sacrifício, né? Não aquele sacrifício que causa o sofrimento, que nos leva à dor, não é esse sacrifício. É o sacrifício de nós buscarmos nos transformarmos, né? É o sacrifício de nós querermos essa transformação, querermos modificar nossos pensamentos e, em consequência, as nossas próprias ações, né? Então, é esse sacrifício. É um sacrifício que vai nos fazer progredir, né? Melhorar a cada dia, porque estamos enxergando muito mais do que os nossos olhos materiais.
podem ver naquele momento, né? Então, nós não vamos nos ocupar somente com a nossa própria felicidade, né? Nós vamos abrir espaço para a caridade. Nós vamos abrir espaço para nos preocuparmos com a felicidade do outro, né? Com o bem-estar do outro. E aí nós vamos nos doar, né? Nós vamos nos colocar à disposição para o trabalho em prol do outro, em prol daquele que está precisando da nossa ajuda, do nosso amparo. E aí nós falamos não só do amparo material, mas de todo o amparo que nós pudermos dar. Seja um sorriso, como nos disse Madre Teresa, né, lá na música do Alan Filho, né, que o sorriso tem que vir à frente de toda a caridade material, porque ele vai demonstrar a nossa boa vontade, o nosso bem-querer por aquele que estamos ajudando, né? Que nós possamos colocar o amor de dividir, de solidarizar, né? O amor que vai nos ajudar a perseverar neste longo caminho que nós temos de espíritos ainda buscando o progresso, né? Então, a prática do bem, né, para aquela criatura que tem a fé, ela está muito acima da materialidade, né? Ela fica muito acima dos prazeres do mundo. Ela sabe que precisa lutar contra o egoísmo para promover o bem ao próximo, né? E com isso ela deixará para trás o orgulho, né? A vaidade, o interesse pessoal e verá o bem que pode fazer em relação ao outro, em prol daquele outro que está ali, né? Então, quando nós praticamos o bem ao próximo, como nos diz o capítulo 11, né, nós estamos exigindo de nós uma entrega, né, uma demonstração da fé viva em nós. Porque desde o momento que nós nos entregamos para o trabalho, para o amor, para a prática do bem, nós estamos exercitando os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Nós estamos colocando todos esses ensinamentos em nossa prática diária. Ainda podemos errar, claro, somos falhos, né? Somos imperfeitos, mas estamos dispostos a melhorar. E é isso que vale, é a nossa intenção. Nós já falamos aqui, né, dessas verdadeiras intenções. E aos olhos do nosso Pai Maior, do nosso Criador, Ele sabe muito bem das nossas verdadeiras intenções, né? Então é aí que nós podemos desenvolver ainda mais a nossa fé, né? Nessa doação de amor, nos colocando para o trabalho pelo outro. E aí nós pensamos que estamos ajudando só ao outro e não percebemos que os maiores ajudados somos nós mesmos, né? As boas sensações, a alegria que nos invade, né? O desenvolver a paciência, a perseverança, né? Ter a resignação, sabermos até onde nós podemos fazer o nosso melhor e dali para frente seguirmos com fé, sabendo que seremos sempre amparados pelo alto, né? Tudo isso vai nos ajudar muito nessas nossas conquistas para o nosso aperfeiçoamento moral, né? Então, a fé, ela pode ser desenvolvida nas suas várias vertentes, né? Ela pode ser alavancada, né, a cada nova disposição que temos de continuar trabalhando, de continuar servindo e amando, né? Por isso que nós colocamos que a gente ali está conectando sentimento e ação, né? Fé e caridade. É o pensamento e o movimento, né? O querer fazer, né? A vontade de fazer. Então, para que essa conexão aconteça, né? Para que nós possamos desenvolver a nossa fé, aí nós vamos fazer um parêntese, porque nós precisamos exercitá-la diariamente. E aí a oração, né? A prece, essa conexão, essa sintonia fina com o alto, irá nos ajudar muito. Senão, nós fomos buscar os estudos e vimos um exemplo, fica como se fosse um vidro embaçado, né? Se nós não praticarmos a oração, não praticarmos a prece, essa conversa franca com o alto, com o nosso Pai, né, diariamente, nós vamos deixando que o vidro se embace. E aí, quando percebemos, não temos mais aquela visão clara, né? Tudo aquilo que nós poderíamos ter enxergado
Porque essa sintonia com o alto nos facilita enxergar, né? Nos abre os olhos para um olhar muito mais longo, né? Um olhar usando a alma e não só o olhar do corpo material, do corpo físico, né? Então, a prece ela é uma experiência pessoal que precisa ser desenvolvida diariamente em cada um de nós, né? Nós não podemos esquecer jamais dessa alavanca que nós temos, né? Para nos impulsionar e nos ligar, nos sintonizar com o alto, que é a prece. Então, a gente pode continuar dizendo que a humildade, ela é amiga da fé. Claro, né? Porque o orgulhoso, o soberbo, aquele que só pensa no seu interesse pessoal, ele não pode estar imbuído de verdadeira fé, porque o egoísmo, né, não o deixa ainda enxergar, né, essa fé verdadeira que ele pode desenvolver dentro dele. Então, sempre que as nossas preocupações estiverem voltadas para nós mesmos, nós estamos no caminho contrário do que nos convida o capítulo 11, que é o de amar ao próximo, né? Então, como nos diz Jesus, vamos ter a simplicidade no viver, né? Vamos ser simples, vamos ser humildes e vamos buscar o amar e o servir sempre para que possamos desenvolver a fé e a caridade em nós, né? Paulo de Tarso, ele fala para a gente que a caridade, ela pode se expressar assim: a caridade tudo sofre, tudo espera e tudo crê. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Porque é a verdade que nos conduz nesse nosso caminho de conquistas, né? Então, a fé, quando desenvolvida, ela será um instrumento precioso para praticarmos o bem, para exercitarmos o bem, né? E com a fé é que nós podemos estender as nossas mãos, amparando a todos aqueles que nos chegam, porque aí nós poderemos desenvolver da melhor maneira a caridade. Nós saberemos como usar dos melhores sentimentos para colocarmos nas melhores ações e trabalharmos a caridade para todos aqueles que nos chegam e para conosco mesmo, porque muitas vezes nós esquecemos de ser caridosos, né, com nós mesmos, e isso é muito importante. Então, que nós possamos buscar essa fé que nos alimenta, né, essa fé que nos conduz diariamente nessa busca inevitável pela caridade, pelo exercício, pela prática do bem maior, né? E isso é muito importante para a gente. Nós precisamos trabalhar. É esse amar e servir que a gente fala várias vezes, né, nos nossos estudos, nos nossos encontros. Nós realmente precisamos colocar isso em prática para compreendermos a fé e a caridade, que vão nos alavancar, vão nos mover nessas nossas conquistas diárias aí de espíritos que estão na sua jornada de progresso, né? Que somos todos nós. E aí, a partir da fé e da caridade, a gente entra no item 14, né? Que vai falar da caridade para com os criminosos, né? E aí, aqui no item 14 e no item 15, que o Adriano depois vai colocar para a gente, é como se fosse uma introdução para o nosso próximo capítulo, né? O 12. O amai os vossos inimigos, né? Então, que nós possamos ter, assim, em mente que o amor e a misericórdia, eles são imutáveis, e a sua justiça também, né? Portanto, cada um receberá sempre segundo as suas obras, né? Nós não podemos esquecer que ser benevolente em todas as coisas para com o próximo é ser benevolente sempre para ter a boa vontade para com os outros, né? Tanto quanto desejamos que tenham para conosco, né? Para conosco. Então, quando nós vamos falar de assuntos tão delicados que envolvem essa parte ainda desse mal, né, que habita no nosso planeta, primeiro, nós não podemos esquecer que ainda vivemos num mundo de provas e expiações, né? Então, se aqui estamos, é porque ainda precisamos caminhar entre o bem e o mal. Como nos fala aqui essa instrução que vem da Isabel de França, né?
nessa psicografia que foi colocada aqui no Livro dos Espíritos, não, desculpa, no Evangelho segundo o Espiritismo, da caridade para com os criminosos, e nos convida à reflexão sobre a regeneração, né? Se nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, nós que aqui habitamos também precisamos caminhar com esse mundo, né? É o que nós falamos também em vários estudos. Então, ter em mente que ainda pertencemos a um mundo de provas e expiações, nós estamos convivendo com o bem e com a ausência do bem, né? Por isso que ainda temos os crimes e os criminosos em nosso mundo. Assim como caminhamos para um mundo de regeneração, né? Como nos diz a nossa irmã Isabel aqui, daqui a algum tempo não mais caberá no mundo em que vivemos o mal, né? A ausência do bem. E aí sim nós poderemos ter uma compreensão muito maior de tudo o que nós vamos nos preparando, né, no hoje, né, para o nosso futuro, para um breve futuro, que será, com certeza, com muito mais amor, né? Que essa lei de amor será muito mais praticada por todos nós. Mas nós temos que aprender, né? Então, se estamos no mundo, que possamos aprender, né, com tudo que ele nos proporciona. Então, a ser caridoso com os criminosos não é deixar que eles fiquem livres para que possam continuar cometendo os desatinos, né? Mas sim que nós devemos compreendê-los como irmãos, como pessoas, como criaturas ainda equivocadas, né? Considerá-los como doentes, como enfermos, muito necessitados, que são filhos de Deus, assim como nós, criados como todos nós fomos criados. E que um dia, graças a essa lei de amor, né, de bondade, a todas essas oportunidades que o nosso Criador nos dá, eles irão se tornar criaturas boas, criaturas sábias, que também poderão agir usando o amor, né, como uma meta, como uma conquista, né, que eles precisam buscar. Então, ser caridoso com os criminosos é pensar neles com piedade, né? É orar por eles, orar de maneira sincera, né? Não deixar que os pensamentos de raiva, de ódio, né, de vingança tomem conta de nós, mas que nós possamos realmente orar por cada um deles, pedindo para que o despertar possa acontecer, para que algo possa lhes tocar de maneira com que eles possam despertar. É claro que nós sabemos que existe a lei de causa e efeito, né? Quando nós não despertamos pelo amor, nós vamos despertar pela dor. E a lei de causa e efeito vai nos conduzir para que nós possamos despertar, né? Mas com as nossas preces, com os nossos pensamentos salutares, para com esses nossos irmãos que ainda são tão enfermos, que ainda precisam tanto da nossa bondade, né? Da nossa busca por pensamentos que os ajudem a sair dessa situação em que se encontram, é que nós precisamos trabalhar, né? Porque eles precisam reconhecer que a realidade da vida espiritual, da vida eterna, né, ela é muito maior do que a realidade que nós vivemos hoje, nesse mundo tão pequeno, né, tão transitório, né, a fim de que eles possam se arrepender e buscar essa transformação, né? Então, nós podemos ajudá-los, sim, com os nossos melhores pensamentos, e jamais julgá-los como miseráveis, né, como aqueles que não são bem-quistos e não poderão mais viver entre nós, né? Porque Jesus não nos ensina, né? Não é isso que Jesus nos coloca, não é isso que o nosso modelo e guia veio nos ensinar, né? Não é isso que ele espera de nós, né? Então, que nós possamos ser caridosos, né? Que nós possamos ser amorosos, não no sentido de que eles ficarão impunes, né? Porque a impunidade perante as leis divinas, ela não existe, né? Cada um responderá segundo as suas obras, né? Mas que nós possamos, então, fazer da melhor forma com os nossos pensamentos, para que eles possam seguir
e no momento em que puderem despertar, que assim aconteça, né? É claro que nós sabemos que é muito difícil. Nós não estamos aqui para dizer que é fácil pedir por um criminoso, né? Ainda há crimes que nos chocam, né? Que nos fazem pensar que ainda vivemos num mundo de barbárie, né? Então, que nós, ao invés de pensarmos naquilo que nos foi chegado aos ouvidos, né? Daquilo que podemos enxergar com nossos olhos, que nós possamos pensar que são irmãos, que são criaturas, são filhos de nosso Pai, assim como nós, e que precisam do nosso auxílio, dos nossos melhores pensamentos, para que possam progredir, para que possam se transformar, né? Então, no processo evolutivo do espírito imortal, a sua responsabilidade dos seus atos será sempre sua, né? Sempre de acordo com o seu entendimento. Quanto mais inferior, como nos diz Isabel aqui, menos se lhe é exigido. E quanto mais se conhece, mais lhe será exigido. E nós estamos nessa etapa aqui, porque nós conhecemos. Então, pode ser exigido de nós, porque nós conhecemos as leis, porque nós sabemos da vida espiritual, da imortalidade do espírito, da responsabilidade, da lei de causa e efeito, né? Então, que nós possamos trabalhar tudo isso para pensarmos, então, que apesar de malfeitores, né, nesse momento, eles poderão sim buscar a transformação para se conduzirem da melhor maneira possível e retornarem, né, ao mundo espiritual para aprender ainda mais e, quando assim lhes for permitido, reencarnarem para que possam continuar no seu progresso, né, na sua evolução como espíritos que são. Então, por isso, nós não devemos desprezar a ninguém, né? Nós não podemos esquecer novamente que estamos num mundo de provas e expiações. E todos nós estamos nos desenvolvendo nas mais variadas experiências que podemos viver aqui na Terra, né? Então, o bem e o mal, eles vão se mesclar, eles vão se misturar por todos nós, né? Para que nós possamos aprender a distingui-los, né? Para que nós possamos distingui-los e, assim, rejeitar aquilo que não é bom, né? E guardar, acolher em nós aquilo que nos faz bem, né? Então, que nós possamos, dessa maneira, compreender que somos instrumentos de trabalho para os espíritos superiores. E assim nós poderemos ajudar muito àqueles que ainda não compreendem essa lei de amor, né? Nós compreendemos um pouco mais, então somos mais responsáveis. Então, que possamos fazer o nosso melhor para que esses nossos irmãos possam, então, buscar o seu despertar, né? Que nós possamos ser esses trabalhadores para um despertar desses irmãos que precisam ainda tanto desse auxílio, né? Para que possam rever as suas atitudes e repensar naquilo que podem transformar dentro de cada um deles, né? Então, não esqueçamos isso, que nós somos esses trabalhadores do Cristo, né? Nós temos o conhecimento, né? Não todo ainda, mas estamos no caminho, buscamos esse conhecimento. Então, somos responsáveis por amparar a esses irmãos, né? Que nos chegam. E aí, Isabel vai terminando aqui no Evangelho, falando assim para a gente: estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos, porque todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores,
de acordo com as suas inclinações. E aqueles que conseguiram acompanhar a evolução e o progresso do planeta também poderão seguir com ele, né? Então, tudo está dentro da perfeição do nosso Pai, né? E é isso que Ele espera de nós, que nós possamos agir dentro do amar e do servir, buscando sermos instrumentos úteis para todos aqueles que nos chegam, né? E há aqueles que, quanto mais conhecem, mais responsabilidade têm nessa condução, né, dos que estão à sua volta, buscando essa transformação, buscando esse progresso, né, buscando esse reino dentro dessa lei de amor, esse reino celeste que nosso Pai nos aguarda, né? Então, que nós possamos refletir sobre isso. É difícil? É, mas nós sabemos, porque temos o conhecimento de que é necessário, né, desenvolvermos esse trabalho de fé e caridade dentro de nós para com todos os nossos irmãos, sem distingui-los, né? Porque somos todos filhos do mesmo Pai. E aí, Adriano, passo para você, meu amigo, para que você possa aí terminar o item e 15. Vamos lá. Coisa pouca mesmo. Mas interessante que eu queria falar a respeito do que você está falando aí, essa questão quando a Isabel de França coloca ali, né? Ou seja, Deus permite que essas pessoas estejam vivendo juntamente com os justos, né, que ela coloca ali, os não criminosos, para que nós servimos a eles como aprendizado e eles para conosco também. Existe uma troca nesse sentido, né? E é justamente isso que a gente está fazendo aqui, ou seja, o amor para com o criminoso. Poucas as doutrinas, meus irmãos, tratam desse assunto. E, na realidade, né, quando se fala de cristianismo, todos deveriam tratar desse assunto. Porque quando Jesus coloca o mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, então a gente precisa entender como que Jesus nos amou. E aí a gente vai reportar a história de Jesus. E aí a gente, numa situação dessa, perguntaria, o que Jesus faria diante de um criminoso? E aí a gente vê, são vários os exemplos que Jesus nos traz no seu Evangelho. Então é por isso que Kardec nos traz ali caridade para com os criminosos. Eles não podem ser esquecidos, né? Então, ou seja, que o erro dele, né, possa trazer consequências mais gravosas para os outros, é um pecado. Aí a gente vai lembrar da mulher adúltera, né? Aquele que estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou porque ninguém está livre de pecado. Então, se o meu pecado não traz consequências gravosas, né, para um ser que me torne criminoso, mas é um pecado, é uma imperfeição ainda. Então, eu não posso me colocar muito diferente, né? São pecados. Porém, é o que Ju acabou de dizer, é muito difícil. E na questão, essa última pergunta que é colocada aqui, deve-se expor a vida por um malfeitor, por um criminoso? E o próprio espírito de Lemennais já responde dessa forma. Ele coloca, questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Então, ou seja, se a gente está falando ali de um espírito superior, então para a gente fica muito mais difícil de tratar dessa questão. A única coisa que a gente pode tirar aqui da reflexão de Lemennais é que assim, a devoção ela tem que ser sincera. Então, seria a escolha entre o certo e o errado. Porém, dentro da nossa condição moral, a gente não pode se culpar e se nós, sabendo que a pessoa é um criminoso, sabendo dos seus potenciais perigos, a gente não pode se incriminar se a gente deixa de fazer alguma coisa. Porque ele está relacionado justamente com a nossa condição moral. Jesus faria outra coisa, Jesus salvaria, lógico. Entendeu? É essa a diferença que nós estamos tratando aqui. Porém, ou seja, em termos evangélicos, deveremos fazer sim. Deveremos sim. Mas não podemos nos culpar, né,
se, num determinado momento, tivermos dificuldade de fazê-lo. Porque isso é referente ao nosso adiantamento moral, é o reconhecimento que ainda não estamos evoluídos. E ele lá no final ele coloca lá, ó, todavia não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz, pode salvá-lo, salve. Então, ou seja, ele coloca aqui que nós sabemos quem é que nós estamos salvando. É diferente daquele que a gente não sabe quem é. Porque fica mais fácil. Você não sabe se o cara é bandido ou não. Então, obviamente, a tendência é salvar. Agora, já sabendo, cara, é muito difícil. Porém, o ensino evangélico nos diz que devemos salvá-lo, independente das consequências. Porque aí entra na questão do conhecer a verdade. Joana de Cusa. Entendeu? Ou seja, se você sabe que você realmente que deve salvar a vida de alguém que está precisando de ajuda, né? Essa é a verdade que Jesus nos traz. Então a gente deve fazer o certo, entendeu? Não devemos nem pensar. Esse é o ensinamento evangélico. Então é só isso. Acho que eu queria é rapidinho, tá? É só que quando vocês estavam falando, que a Ju falou, depois você complementou, em relação aos criminosos, né? Eu, fazendo os estudos aí, eu vi uma questão de quando Chico pergunta para Emmanuel quem são os criminosos. Eu achei muito interessante a resposta de Emmanuel, né? Ele diz que criminosos somos todos. Olha, isso para mim foi forte. Porque aí a diferença é que quem se encontra já encarcerado é porque foi descoberto. E nós ainda estamos ocultos. E esse oculto é o oculto de nós mesmos, né? Aí eu acho que assim, é uma frase para a gente pensar bastante, né? Bem reflexiva. Porque, na verdade, realmente todos somos ainda. Se não somos, já fomos, né? Mas nós somos aqui, como eles falam, ocultos de nós mesmos. Então, é realmente para a gente parar e estar refletindo sempre, né? Como diz lá Santo Agostinho, que a gente esteja todas as noites refletindo como foi o nosso dia, o que nós fizemos, né? Se alguém tem algo para reclamar de nós, o que nós podemos estar melhorando, para que no dia seguinte procuramos fazer diferente, né? Então é isso. E que a gente realmente entenda esse amar o próximo, né? Que a gente busque amar realmente esse nosso próximo, seja esse próximo quem for, né? É isso mesmo. Você falando, Lene, eu peguei aqui um trechinho que eu tinha até sublinhado da Isabel, né, nessa psicografia, que ela fala assim, olha, ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Aí a gente para pensar, a gente pode falar da maledicência, né? Quantas situações difíceis que provocam dores, né, que a gente não pode mensurar por conta de maledicências que saem da boca de cada um, né? Então, assim, a gente vai refletindo, né, e vai buscando esses crimes que aos olhos da sociedade não seriam crimes, né? Mas aos olhos de Deus são, porque fazem o mal, e desde que o mal esteja presente, é um crime que se comete, né? Então, você lembrou muito bem, é isso mesmo. E a maledicência, ela pode ferir mais do que uma arma mesmo, uma arma de fogo ou uma arma branca, né? Com certeza, é isso mesmo. Então, que nós possamos vigiar sempre, né? Para que não caiamos nessas situações, né? Então, do dia a dia, né? Que a gente não se pegue nessas situações. E se acontecer, que a gente saiba identificar, né? E saiba como resolver isso em nós, né? Para que nós não sejamos uma fonte de destruição para ninguém, né? Então, vamos lá. Vamos fazer nossa prece? Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, né? Chegando ao final do estudo da noite de hoje. Vamos elevando os nossos pensamentos ao Pai Maior, agradecendo pela oportunidade do estudo, do conhecimento, de tudo isso que chega para nós, que vem nos auxiliar no nosso crescimento, no nosso progresso, nos mostrando, Senhor,
de que o teu amor é realmente infinito por todos nós, que temos todas as oportunidades necessárias para buscarmos essa transformação moral. Sabemos ainda das nossas imperfeições, dos nossos erros, mas sabemos também que esse amor infinito nos permite recomeçar a cada dia, nos permite revermos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições e seguirmos buscando modificá-los, buscando sermos melhores a cada nova oportunidade que temos. A partir desses ensinamentos, pela busca desses conhecimentos que nos fazem nos reformarmos, né? Que nos chamam a atenção para tudo aquilo que precisamos modificar em nós. Então, que nós possamos nos dedicar sempre a essa prática do bem, a essa prática do amor, a essas leis que vêm nos abraçar e nos impulsionar para seguirmos adiante na nossa jornada de progresso. Que sejamos seus tarefeiros nessa grande obra que tu nos convida, Mestre. Que tu estás sempre conosco e que a doutrina dos Espíritos vem nos acolher, nos esclarecer e nos consolar, sabendo que somos responsáveis por nossos pensamentos e por nossas atitudes. E que podemos sim seguir adiante, fazendo o nosso melhor, fazendo o que pudermos com a responsabilidade que vamos adquirindo para o bem. Então, dá-nos licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje, agradecendo sempre a Ti, Senhor Jesus, ao nosso Pai maior de amor e bondade e à espiritualidade amiga, que nos ampara, que nos guia e que nos orienta na nossa caminhada. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, uma boa noite, até a próxima segunda. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite, gente.